O Judiciário tem como uma de suas principais metas a pacificação social por meio da mediação e da conciliação. O objetivo é evitar processos judiciais longos. Como o cidadão deve se preparar para os litígios, conflitos, confrontos, de modo a não sobrecarregar a justiça? Este é o principal tema do pensamento jurídico, ainda numa cobertura especial do Congresso, o primeiro Congresso da Magistratura Mineira, realizado em Belo Horizonte no início de dezembro passado. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um dos palestrantes mais aguardados deste Congresso, que é o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Professor, muito obrigado. É um prazer e uma honra recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Fico feliz, é sempre bom poder partilhar ideias com mulheres e homens que se dedicam a cuidar da nossa convivência de modo decente, alegre e pacífico. Né? Prazeroso, isso é prazeroso. Muito bem, é você que nos acompanha, pode se inscrever no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais, deixar lá suas manifestações, sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Professor, como gerenciar a convivência dos diferentes nesses tempos de fortes desentendimentos, falta de diálogo, seja em casa, na família, no trabalho, na rua, enfim, como evitar o confronto? Primeira coisa é não esquecer daquele que é o grande alerta do filósofo Karl Popper. Isto é, necessário não tolerar os intolerantes. Porque os intolerantes, de maneira geral, utilizam da tolerância para destruir a tolerância. Então é preciso não tolerar os intolerantes, mas tolerar os intolerantes, que é um ato perigoso, significaria ser cúmplice de algo desnecessário. E não tolerar os intolerantes exige não descartá-los, colocá-los fora, mas fazer parte de um processo de organização da vida coletiva em que a gente vá cada vez mais promovendo a nossa condição de um diálogo que seja argumentativo, que seja apoiado no respeito recíproco, mas que não exclui as ideias que sejam divergentes. De maneira geral, se supõe que quando se tem um diálogo, se chegará a um consenso obrigatório. Mas o consenso é sempre provisório, precisa sê-lo. Afinal de contas, o fato de eu ter uma ideia, você ter outra, ter uma postura, você ter outra, não significa que a gente tem que conviver em litígio. Significa, sim, que o litígio pode vir à tona, mas ele não pode significar o esmagamento, né, da nossa condição de convivência. Nesse sentido, quando se pergunta como fazer isso, promovendo a vida numa sociedade dialógica, né, como é necessário, e trazer à tona mecanismos de respeito mútuo e, ao mesmo tempo, a recusa a qualquer forma de brutalidade, né, de aterrorizamento da outra pessoa quando ela busca trazer à tona a sua condição. Afinal, né, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E faz parte da ordem democrática a possibilidade de impedir que conflitos se transformem em confrontos. Nesse cenário brasileiro que temos hoje, eu acho que nós estamos no caminho do retrocesso ainda ou estamos saindo dele? Nós estamos naquilo que Winston Churchill diria quando falou sobre a Segunda Guerra, no seu momento mais complexo, disse ele, nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. E nós estamos no fim do começo de algumas situações que nos invadiram, que nos ocuparam, originárias até na possibilidade daquilo que a democracia oferece, mas que são recusáveis, não só porque são inconstitucionais, mas porque, acima de tudo, instauram, né, um clima de absoluta ruptura de convivências. E nosso país tem todas as condições de dar os passos. Acho, inclusive, que o primeiro passo tem que ser por quem tem mais generosidade, que seja de fato patriota, isto é, o patriotismo é inclusivo, ele não é exclusivo, ele não é aquele patriotismo que defende que as pessoas fiquem fora, né, daquilo que eu tenho como perspectiva. Nesta hora, nosso país, trazendo Churchill de novo, está só no fim do começo, ainda não está no começo do fim. Professor, o Congresso tem aqui como tema principal, esse Congresso da Magistratura, a magistratura, democracia e responsabilidade social. Como é que esses elementos importantes, civilizatórios, se combinam ou se afastam? A magistratura ela é um serviço a uma comunidade de vida, a uma nação, colocada no campo, né, do conjunto das pessoas que vivem num determinado território, dentro do Estado de Direito. A democracia é exatamente, né, o arcabouço de sustentação, né, desse Estado de Direito, e é claro que a responsabilidade é o preparo continuado
para que essa atividade da magistratura ela possa fazer com que a democracia ela não perca vigor, que ela seja respeitada e, ao mesmo tempo, que ela não se torne um fim em si mesma. Né? Nós não temos que ter democracia para que ela seja apenas existente, mas porque ela seja capaz de elevar a nossa capacidade, né, de vida conjunta. Daí que uma magistratura como serviço público, ela se coloca na direção de preparar-se cada vez melhor para que esse serviço seja feito, né, com integridade, capacidade, relevância, porque é isso que a democracia precisa, e responsabilidade é, acima de tudo, não apenas cumprir o dever. Responsabilidade é cumpri-lo no modo máximo em que ele pode ser cumprido, e é isso que tem de ser feito. E nesse exercício da democracia, há uma dificuldade nas relações pessoais, institucionais, é a questão dos poderes, o equilíbrio desses poderes. Como é que isso se compõe, essa equação entre o poder, a democracia e o respeito? Quando nós pensamos na perspectiva tripartite dos poderes, proposta, né, pelo filósofo John Locke há bastante tempo, depois trabalhada também na obra, né, de outros pensadores na filosofia no Ocidente, em nenhum momento se supôs que não haveria algum desequilíbrio. A suposição, ela não é que o desequilíbrio não exista, é que a gente construa instituições sólidas para que, se esse desequilíbrio vier à tona, que ele seja superado. No entanto, há circunstâncias em que o judiciário, como é o caso atual no nosso país, ele ganha uma dimensão um pouco mais presente por conta até de uma dificuldade em lidar com outras circunstâncias dos outros poderes. Nosso legislativo ainda caminha num processo, né, que não marca toda a representatividade que é necessário ter, mas poderemos tê-lo. Nosso judiciário não é imune a lacunas, né, também a percalços, e o nosso executivo, a depender da circunstância, seja na nação, seja, né, nos estados, ele pode estar sendo não algo que auxilia, né, esse equilíbrio, mas que exige, né, que o judiciário seja chamado. Então, não é que o judiciário, em algumas situações, especialmente no Brasil de hoje, que ele tomou para si uma tarefa que dele não era. É que não pode haver lacunas na convivência de uma comunidade nacional e daí, né, a responsabilidade faz com que isso aconteça. Claro, o que nós desejamos? Que esse desequilíbrio, quando acontece, ele seja circunstancial, pontual, mas que ele volte depois a um ponto de percurso, né, muito mais escorreito, muito mais aplanado. Quando não acontece, nós temos de lidar para que aconteça. O senhor falou em lacunas, né? E que o Poder Judiciário costuma dizer que ele tem que ser provocado. Mas, por outro lado, a gente percebe que existe, nesse desequilíbrio de poderes, omissão deliberada de alguns deles. Ou seja, transfere-se tudo para o Judiciário resolver. Pois é, eu digo sempre, né, usando uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Né, e, portanto, a omissão, em várias situações, se aproxima da cumplicidade. Né? Nesse sentido, é claro que a omissão, ela significa, de modo direto, escapar daquilo que é a tarefa de uma comunidade de profissionais. Por outro lado, ser pacífico não significa ser passivo. Né? E a passividade, no caso, quando é necessário que algo seja feito, ela não é algo que se tenha como um bom acolhimento. Por isso, eu não desconheço, né, que se tenha desequilíbrios, e ele já o foi em várias situações em que, em alguns momentos, não era, né, o judiciário que estava no foco. Né? Ele também se dava com o judiciário como sendo desequilibrador, né, dentro da trajetória da nossa nação. Mas eu prefiro que esse momento, que essa circunstância, ela traga essa conversa do que a gente fingir que não existe. O poder ainda, né? As redes sociais hoje artificializam muito essa situação, empoderando algumas pessoas. Como lidar com isso aí? Eu tenho milhões de seguidores, o senhor disse que tem 18 milhões. Não são 18 milhões de pessoas, né? Porque as pessoas coincidem em várias das redes, mas são 18 milhões no total. As redes sociais, elas podem cumprir uma tarefa muito importante, que é a difusão do conhecimento, da informação, do debate, da reflexão, da autonomia, e podem não fazê-lo. Eu vou usar um exemplo que eu uso sempre, para isso eu vou pegar minha caneta. Se eu estou aqui com uma faca na mão e você está com uma maçã, eu posso usar essa faca para tomar a maçã que está com você e ficar só eu com ela, ou posso usá-la para repartir e nós dois apreciamos. Claro que o problema não está na faca. Quem usa a faca. Isso, na intenção do uso.
Por isso, a questão não são as redes em si. Uma das maneiras que se tem é de ir aclarando cada vez mais a autonomia de pensamento, a formação na família, na mídia, na escola, para que se possa ter um bom uso, usando um termo ligado a outras áreas, use com moderação, né? Não significa recusar o uso, significa não admitir que aquilo que acontece, que vem à tona de um modo desastroso. Quando se fala em liberdade de opinião, eu gosto muito de citar um pensador alemão, nascido em Frankfurt, chamado Erich Fromm. Fromm dizia, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Por exemplo, eu sou livre para dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para fazê-lo. Mas eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu sou livre para fazer uma coisa incorreta, mas eu não tenho licença para fazê-lo. Eu sou livre para dizer o que eu quiser na rede social, mas eu não tenho licença para fazê-lo. Né? A liberdade não é uma autorização do exercício de qualquer coisa. Muito menos para agredir as pessoas. Menos ainda a perspectiva destrutiva. Muito bem. Professor, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente um pouco mais sobre essa questão da coragem. Porque diante de situações de desafios, a gente se cobra muito ter coragem. Mas o que é essa coragem? Até onde que ela vai? Excesso e equilíbrio. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, numa edição especial pela cobertura do primeiro Congresso da Magistratura Mineira, realizado aqui em Belo Horizonte, no início de dezembro passado. Nós estamos conversando aqui com o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella sobre aí os desafios das convivências e dos desafios também de evitar os confrontos e os conflitos, tanto na seara humana, pessoal e também institucional. Professor, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da tal da coragem. A gente é sempre cobrado de ter coragem, mas afinal de contas, onde que eu vou encontrá-la? A coragem, ela é uma disposição para não deixar de fazer o que tem de ser feito. E aquilo que tem de ser feito precisa ser bem feito e não apenas feito. A disposição para fazer bem feito o que tem de ser feito nos coloca a necessidade da coragem de ser humilde, isto é, de ir buscar aquilo que não se sabe, tendo clareza da importância de admitir que algo não se sabe ou não se tem preparo e que se vai buscar fazê-lo. Mas há também uma outra coragem, que é o impulso em busca do necessário. E a coragem, eu insisto sempre, não é ausência de medo. Porque uma das melhores maneiras de ficar invulnerável é achar que é invulnerável. Uma das melhores maneiras de ficar desprotegido ou desprotegido é achar que já está protegido. Por isso, coragem não é disposição eufórica, não é assim, vamos que vamos. Coragem é um preparo prévio em que se vai buscar algo que terá de ser feito. E por isso, o medo, a dúvida, eles auxiliam a que se faça melhor. Não pode ser um medo paralisante, porque ele se transforma em pânico. Não pode ser, né, uma dúvida que seja contínua, porque ela impede a ação. Mas o medo e a dúvida são lidados quando se tem coragem, né, de organizar-se, né, para que algo seja feito, para se preparar para que alguma coisa aconteça. Evidentemente que não é algo automático. Todas e todos temos situações em que o medo ultrapassa nossa capacidade de resistência, mas aí não é mais medo, é pânico. E quais são os riscos do excesso dessa coragem? Porque eu não posso atravessar uma rua sem olhar. Uma coisa que eu ensinei meus filhos e filhas, hoje meus netos e netas, é que é gostoso nadar num lago, numa lagoa, no mar, numa piscina, mas é preciso temer a água. Por isso, aprenda bem, mas tema afogar-se. É sempre bom atravessar uma rua. Uma das coisas que pude ensinar e fui ensinado é ter medo de ser atropelado, mas preparar-se com atenção, olhando para os lados, fazendo isso na faixa onde há, prestando atenção na sinalização de pedestre. Uma pessoa que dirige carro, ela precisa temer colisão. Por isso, ela tem que fazer algo que é necessário, formar-se melhor para fazer aquilo e, ao mesmo tempo, ter algo que chama de direção defensiva, que é notar que outros podem também produzir algum tipo, né, de colisão. Nesse sentido, vale demais, né, que a gente seja capaz, né, de ter o medo como sendo uma referência, como estado de atenção, não como estado de tensão, como estado de atenção. E aí, fazer com que a gente também não deixe de lado de ter a coragem excessiva, porque a coragem excessiva ela pode ser uma aventura, né, e não uma audácia. Uma pessoa audaciosa é aquela que prepara, organiza e vai. Uma pessoa aventureira
Vamos que vamos, primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Isso não é coragem, isso é leviandade. Qual a versão, a interpretação que o senhor trabalha dessa lição deixada por Guimarães Rosa de que o importante na vida é ter coragem? Quando ele coloca isso no Grande Sertão Veredas, a vida quer da gente é coragem, e ao colocar por várias vezes durante a obra Riobaldo dizendo viver é muito perigoso, é porque de fato a vida traz transtornos, encrencas, dificuldades, ela não traz só isso, mas traz especialmente isso. Por isso, coragem é para não omitir-se, não esconder-se, não enfraquecer-se. Ser capaz de levantar a cabeça e ir buscar. Não levantar a cabeça de modo petulante, arrogante, né, soberbo, mas levantar a cabeça no sentido de prestar atenção no que está à volta, olhar para a gente mesmo para ver do que somos capazes, ter coragem, inclusive, de cessar o movimento. O grande Cervantes, na sua obra Don Quixote, dizia: nem sempre recuar é fugir. Em algumas situações é necessário que você recue para poder enxergar melhor ou preparar-se para o próprio movimento. Por isso, os avanços e recuos, a ideia, né, trazida muito bem, né, quando Elis Regina cantava vivendo e aprendendo a jogar, às vezes se perde, às vezes se ganha, mas aprendendo a jogar. Estratégico, né? Professor, o senhor é coautor de um livro, né, Política para não ser idiota, né? Nós estamos aprendendo a fazer política? A gente precisa. Quando o Renato Giannini Ribeiro e eu escrevemos esse livro, Política para não ser idiota, a gente lembrava do conceito original da palavra idiota entre os gregos antigos, que nos advertiam que idiota era a pessoa que olhava só para o próprio umbigo, né? Usando ali o prefixo id no grego, que é próprio, a pessoa que fica ensimesmada, diz assim: a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. A pessoa que se recusava a participar da vida da comunidade era chamada de idiota em grego antigo, idiotes. E quem participava da vida da comunidade era chamado de político, porque polis é comunidade de vida, da onde veio também a ideia de cidade em latim, civitatem. O mais interessante é que nós nos interessamos mais por política nos últimos 30 anos. Nós nos interessamos por várias ocorrências, por conta das redes sociais, por conta da democracia mais estabilizada em várias situações, por conta de ter virado assunto no nosso cotidiano. Haja vista que nós até não somos capazes, por exemplo, num ano como 2022, de dizer a escalação da seleção brasileira de futebol que jogou, né, durante uma parte do ano, nós não somos obrigatoriamente capazes de lembrar de cabeça. Mas é muito difícil que a gente, por exemplo, não saiba o nome de 3 ou 4 dos ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. De que a gente conheça coisas que estão ligadas ao mundo do executivo. Nessa hora, a política entrou um pouco no nosso dia a dia como tema. Ainda não como algo que nos traga uma perspectiva triunfalista, né? Não, estamos já, como outros povos o são. Mas também não é uma perspectiva catastrofista, dizer, não, a brasileira é alienado. Não, nós estamos começando a dar passos, né, de uma convicção autônoma, um pouco mais inteligente. Curioso ou paradoxalmente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal entraram na cultura popular como até ídolos, né? E de repente, de uma hora para outra, eles estão reprovadíssimos em alguns casos. E uma coisa também de uma curiosidade, que às vezes a gente presta atenção, na organização do número de pessoas dentro do nosso STF, acabou se formando um time, né, para usar a representação ali com 11. Né? E uma das coisas boas é que houve sim, em alguns momentos, essa heroificação, e ela é importante, não é a intenção direta de quem lá está, mas em várias circunstâncias o nosso país hoje encontra na magistratura, nos seus vários níveis, né, uma condição também da gente admirar. Não são todas as pessoas que são admiráveis em todas as áreas, nem na magistratura, né, mas aquelas que a gente admira com gosto. É gente que quando caminha pelos lugares, a gente bate palma. Né? Pessoas que temem o exercício da lei, de maneira geral, não batem palma. Né? Tem o hábito de agredir, de ofender, mas quem tem uma admiração pela vida democrática, né, pela vida na qual haja, né, a liberdade coletiva, sim, né, esse modo da política é exatamente para proteger tudo isso e não para descartar. O senhor falou aqui 2 vezes em futebol, seleção brasileira, vai me permitir uma provocação. A Alemanha acaba de ser desclassificada. O senhor acha que isso aí
que a seleção está precisando de ouvir um Cortella depois daquela humilhação do 7-1 no Brasil? Não, acho que de maneira geral, né, a gente trabalha com a ideia de que algumas pessoas e times nos fazem falta. Embora a gente, né, imagine, poxa, a Alemanha fora, eu não gosto dessa ideia, porque eu gosto que ela ficasse na Copa para poder disputar, para ir até o final. Mas é a segunda Copa Isso. consecutiva, né? Exato, é bom que ela continuasse. Nós derrotamos a Alemanha por 2-0 em 2002, foi assim que obtivemos o Penta, e depois, né, tivemos a derrota em Belo Horizonte, no Mineirão, por 7-1, mas uma das coisas boas é que a gente seja capaz, né, de olhando isso como sendo um movimento que a filosofia também pode ter sua presença. Não como motivação, mas como um estímulo. Se eu fosse alguém que tivesse acesso, né, a uma seleção de futebol derrotada, eu diria, pior modo de aprender é pelo erro, mas pior do que aprender pelo erro é com o erro nada aprender. E para uma seleção vitoriosa, ser capaz de lembrá-la aquilo que diziam nossos avós, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Verdade. Professor, estamos na reta final da nossa entrevista aqui. Gostaria de ouvir o senhor sobre a democracia, né? Que dizem todos que é um dos melhores ou piores dos sistemas que existe aí, né? É a avaliação de cada um. Ela traz esses riscos, como tivemos agora, e trocando de governo, essa alternância de poder. Nós estamos no caminho certo? Churchill dizia, né? Churchill, que eu mencionei, dizia: a democracia é o pior dos modos de organizar o governo e a sociedade, exceto todos os outros. Melhor dos piores. Isso, né? Ele era o pior, exceto todos os outros. É interessante porque a ideia da democracia, ela coloca a necessidade, né, não de impossibilidade, né, de que se tenha liberdade, de que se tenha convivência, mas a possibilidade de nós ordenarmos a nossa vida de maneira a consertar com C, né, fazer um concerto das nossas vontades, necessidades e intenções. A democracia, às vezes se diz que ela está em crise, mas faz parte da democracia a crise contínua, porque ela é um sistema de equilíbrios, ou como se diz no dia a dia, de pesos e contrapesos, né? E por isso ela tem de carregar nela o fortalecimento das suas instituições para que quando ela sofra algum tropeço, que esse tropeço não signifique queda, para quando ela sofra algum abalo, que isso não indique desmoronamento. Nós, claro, temos isso muito novo na nossa história. Um país com 522 anos não tem 35 anos ainda, né, de uma organização democrática mais expressiva. Por isso, nós estamos lidando com um caminho que é mais longo. Eu nunca me esqueço de um dia, nós éramos um grupo de educadores, numa conversa com o ex-reitor da Universidade de Cambridge. Cambridge tem bem mais de 800 anos, nosso país tem pouco mais de 500. E nós estávamos ali numa discussão e uma hora ele virou e disse assim: vocês brasileiros são muito ansiosos, vocês têm que lembrar que o mais difícil é nos primeiros 500 anos. Então, é claro que essa perspectiva não nos acalmava, mas nos indicava essa condição. Nós estamos aprendendo. Nós ainda temos pouco afeto pela nossa democracia, mas nós vamos tendo cada vez mais, inclusive porque a gente nota mais o valor que ela tem se ela se ausentasse. E eu não desejo, como já aconteceu antes, no nosso país, que ela se ausente. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella e discutimos aqui sobre esse gerenciamento da convivência dos diferentes aqui durante o Congresso da Magistratura Mineira em Belo Horizonte. Professor, muito obrigado. Foi uma honra entrevistá-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, obrigado. Bom, nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, consulte lá os canais da Magis no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.